Nossa história começa na noite de 30 de dezembro, em Barcelona, onde um jogador de futebol, acompanhado de um amigo, está no camarote de uma boate famosa. O detalhe que talvez chame a atenção é por que um homem de 38 anos, casado e pai de 2 filhas, na véspera do Ano Novo, está passando a madrugada numa boate? Mas, para quem sabe que estamos falando do Dani Alves, talvez não seja tão surpreendente, uma vez que ele nunca se fez conhecer pela sua inteligência, e, portanto, esse é o tipo de comportamento que se espera dele. Nessa mesma boate, como em todas, sempre encontramos a mesma fauna, seja masculina ou feminina. E nesse ambiente fica bem claro aquele ditado certeiro: Deus os cria e o diabo os aproxima. Dani Alves e seu amigo, obviamente, buscavam companhia feminina e convidaram 3 jovens para se juntarem a eles. As jovens aceitaram o convite e devemos imaginar que essas jovens estavam lá com uma singela intenção. Quem sabe encontrar alguém sincero com quem compartilhar uma vida e formar uma família. Como a boate tem câmeras, vemos claramente que, depois de passarem um bom tempo bebendo e conversando, Dani Alves convida uma das jovens para um tipo de espaço reservado. Posso imaginar a surpresa da jovem donzela enquanto, voluntariamente, caminha em direção a ele, tentando imaginar o que haveria atrás daquela porta. E embora hoje saibamos que a jovem frequenta festas habitualmente, devemos acreditar que ela jamais poderia adivinhar as intenções de Dani Alves naquele momento. Como nesse reservado não há câmeras, o que aconteceu ali resultou em 2 versões muito diferentes. E eu, particularmente, posso acreditar em ambas. Mas a justiça deve fundamentar suas conclusões em provas concretas. A versão da jovem é que, ao entrar no reservado, Dani Alves a levou à força para um banheiro, onde a tocou e ela resistiu a fazer sexo oral nele, e que ele, ao final, a penetrou vaginalmente. A jovem, que jamais poderia imaginar que ao frequentar boates de madrugada, isso pudesse acontecer com ela, saiu traumatizada e dizendo que havia mudado de ideia no último momento, e que Dani Alves não respeitou o sagrado princípio do não é não, e a estuprou. Dani Alves, então, é levado a julgamento, onde declara não conhecer a jovem, motivado pelo que sua esposa poderia pensar. No final, reconhece ter estado com a jovem e, em sua versão, afirma que a relação sexual entre eles foi consentida e prazerosa. Mas o Tribunal Provincial o condena, baseando-se principalmente na firmeza com que a denunciante expõe sua versão em juízo. Sendo assim, o tribunal assume como princípio condenatório que o consentimento deve ser dado não só para o ato sexual como um todo, mas para cada prática específica que se queira fazer. Só faltou dizer que o ideal seria autenticar em cartório antes de cada ato. A história chega ao seu ápice quando, depois de 14 meses na prisão, a advogada de Dani Alves, Inês Guardiola, consegue que o Tribunal Supremo da Catalunha revise o caso e dê uma sentença muito diferente, inocentando Dani Alves, principalmente pela má conduta do Tribunal Provincial. Pois por incrível que possa parecer ao feminismo radical de extrema esquerda, o Tribunal Supremo deixa claro que não foi tomada a mínima cautela para confrontar as provas. E, em sua sentença de 100 páginas, detalha que as inconsistências no relato da reclamante comprometeram sua confiabilidade. Porque, entre outras coisas, se vê que a jovem entrou voluntariamente no banheiro, não sendo, como ela afirma, forçada em nenhum momento, fato comprovado pelas gravações do local. Isso é, em essência, o que inocentou Dani Alves, pois uma vez que o relato da jovem tinha inconsistências, ela deixava de ser confiável, e a confiança é algo objetivo. Já o Tribunal de Primeira Instância havia se baseado na credibilidade do relato da denunciante, e a credibilidade é algo subjetivo, que, além disso, devido às mesmas inconsistências, também a credibilidade da jovem passou a ser duvidosa. A sentença de absolvição, concedida por 3 juízas e 1 juiz, explica bem tudo isso, mas em poucas palavras, poderíamos resumir que no primeiro julgamento, violaram-se os direitos do réu, ignorando o princípio da presunção de inocência, que é o pilar que sustenta todo o direito ocidental. Um princípio tão importante que, para ser superado, é necessário um conjunto de provas robustas e confiáveis, provas e evidências que não puderam ser obtidas no caso contra Dani Alves. Portanto, o tribunal também deixa claro, em sua sentença, que a absolvição não significa que a versão de Alves seja a verdade,
mas que há insuficiência de provas para condená-lo. Em outras palavras, é uma vitória da justiça contra uma ideologia que quer varrer do mapa todos os princípios que fundamentam nossa civilização. Um exemplo claro disso são as declarações da vice-presidente do governo espanhol, Maria Jesus Monteiro, que, em sua histeria feminista, afirma que toda e qualquer declaração de uma mulher contra um homem deve sempre ser superior ao princípio jurídico da presunção de inocência. Essa é a classe de loucura que está governando a Europa, mas que felizmente está em declínio, e logo veremos como essa mediocridade desaparecerá no buraco negro da história, de onde nunca deveria ter saído. Muita sorte e muita saúde a todos. Um abraço e até a próxima.